Desde pequenas, somos incentivadas a sermos mães. A boneca é geralmente o primeiro brinquedo. Junto vem a mamadeira, o bercinho e o sonho de ser mãe. E com isso, a idealização de uma gestação perfeita. Além de todas as preocupações diárias durante a gestação, as mães precisam se adaptar ao novo mundo que nasce junto com a descoberta. Mas cada mulher planeja o parto de uma forma diferente. Por eu ser parteira, né, eu com certeza idealizei o parto normal, né? E não só o parto normal, eu sonhava tendo meu filho na minha casa. Por não ter a quantidade adequada de líquido amniótico, o bebê não conseguia se encaixar na posição correta. Depois de 10 horas induzindo o parto natural, os médicos realizaram a cesariana de emergência. Eu acho que assim, toda mulher que deseja almeja um parto normal, quando ela vivencia uma cesárea, ela vive um processo de luto depois, né? Porque é uma cicatriz que ela vai carregar que ela não gostaria de estar carregando. Assim como a Roniele, não são todas as mulheres que conseguem ter um parto normal. Para uma mulher ter um parto domiciliar, toda a gestação ela tem que ser de baixo risco e o último trimestre também, onde a mãe e o bebê não tem nenhum tipo de patologia, pressão alta, diabetes, algum tipo de problema cardíaco ou outras coisas que podem acontecer na gestação. A mulher tem que saber dos riscos que existem de ter um parto em casa, então ela tem que estar ciente de todas as possíveis transferências que podem acontecer durante um parto domiciliar. E aí, depois ela ter realmente a decisão dela, sim, eu quero ter um parto domiciliar, e isso vai levar a gente a definir que pode ou não ter esse parto em casa. O parto geralmente é decidido alguns meses antes do nascimento, durante o pré-natal, mas mesmo assim podem acontecer imprevistos. Em Cascavel, no último ano, os hospitais registraram 250 partos com complicações. Uma gestação, ela, por mais normal que ela seja, por maior cuidado que a mulher tenha, ela pode ter imprevistos. Tem uma porcentagem de alterações, sim, que pode ocorrer na gestação e no parto, inclusive. Mesmo que a gestação tenha sido tranquila e saudável, isso não significa que o nascimento da criança também será. Com um parto de 36 horas e pouca dilatação, Caroline é uma das centenas de mães que tiveram algum tipo de complicação. Me colocaram no soro, tudo tentando, incentivando o parto natural. Só que chegou em um momento que parecia que eu estava sentindo que eu não conseguia mais e que estava acontecendo alguma coisa, porque eu comecei a entrar em desespero e eu pedia de 5 em 5 minutos para a doutora, pelo amor de Deus, para ela fazer uma cesárea. Quando eles conseguiram escutar, de 125 que estava durante o dia, os batimentos tinham caído para 69. Então ele já estava entrando em sofrimento. Quando trouxeram ele para mim, ele estava completamente roxinho. Tiveram que fazer reanimação nele, colocaram ele no oxigênio. Devido ao trauma do parto anterior, agora, em sua segunda gestação, Carol já escolheu a cesariana como procedimento para o nascimento do filho. As limitações físicas, o estresse e o cansaço fazem com que o sentimento de culpa aumente, desenvolvendo a depressão pós-parto. No Brasil, 1 a cada 4 mulheres apresentam sintomas de depressão no período de 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. Eu não tinha coragem de falar que de madrugada eu tinha pavor em acordar. Eu não tinha coragem de falar que eu não gostava de amamentar. Então isso para mim foi muito difícil. E com a ajuda da psiquiatra eu consegui entender que eu precisava de ajuda. Então ela me receitou alguns remédios, eu fiz um tratamento. Com o tempo, com o efeito do remédio, aquilo as coisas passando pela minha cabeça, aí eu consegui ter uma melhora, até que parece que um dia eu tive um estalo e tudo melhorou. Parece que eu me reconheci como mãe, me reconheci como mulher, como esposa e entendi o meu lugar. Assim como Laísa, mais de 25% das mães de primeira viagem sofrem com a depressão pós-parto. Aquela romantização da maternidade, né? De quando você vê o seu filho, você se apaixona, você quer muito aquela criança. Na depressão pós-parto, a mãe não quer esta criança. Ela não se sente feliz em ter a criança perto dela, né? Então ela se culpa muito, né? Porque afinal de contas é dela. Saiu de dentro dela, ela gerou essa criança. Então existe toda uma culpabilização da mulher em relação à cria, vamos dizer assim, né?
Com o nascimento, a rotina e os hábitos se transformam. Os dias são intensos e as noites não são fáceis. O intervalo de sono do bebê é bem menor, fazendo com que as noites das mães se tornem uma verdadeira gincana contra o cansaço. Entre idas e vindas da cama ao berço, a parada obrigatória é para a amamentação. Nos primeiros meses de vida, o bebê costuma mamar de 8 a 10 vezes em uma só noite. O momento é indispensável para o crescimento do bebê, mas nem sempre é um ato prazeroso para a mãe. O peito rachou, ficou bem machucado. Eu não consegui produzir leite devido à tensão, daí eu passei os 2 primeiros dias acordada, com medo, primeiro filho e tal, e não produzir leite. Você não pode deixar o teu bebê sem comer um dia inteiro, entende? O Yuri urinou sangue, de tão desidratado que ele estava. E eu não produzia leite porque eu estava nervosa e ninguém me deixava dar mamadeira porque todo mundo te pressiona para amamentar. É como se fosse uma obrigação tua você produzir e aquilo ser natural para você, e não é. O fator mais importante no ato de amamentar, seja no peito ou na mamadeira, é a maneira que acontece a interação da mãe com o bebê. E é o que realmente faz diferença no desenvolvimento psicoafetivo dos filhos. Os laços, lógico, a amamentação é um vínculo muito próximo, né? Mas aí nós temos antes disso a gestação, que é um vínculo muito maior, né? O que importa também é o tempo que você está dedicando a esse momento, não importando a forma que ele está sendo alimentado, né? Hoje, estudos comprovam que as emoções vividas pela mãe na gestação e durante a amamentação influenciam no desenvolvimento da criança. Por isso, é importante que o pai auxilie e apoie a mulher em todas as atividades durante esse processo. A gente sabe que não é fácil para a mãe, principalmente, com todas as transformações que passam, tanto de humor, com, né, questão hormonal e também o ganho de peso e tudo. Então, se ela não tiver um suporte dentro de casa, alguém que ampare, alguém que esteja junto e faça ela se sentir segura, eu acho que isso vai refletir também no desenvolvimento da criança, né? Algumas mulheres não podem contar com essa parceria e arcam sozinhas com toda a responsabilidade dessa nova fase. Segundo o IBGE, o número de mães solo no Brasil passou de 11 milhões e meio nos últimos 14 anos. Meu maior sonho sempre foi ser mãe, independente se tivesse pai ou não. Então, eu sempre levei isso como algo bom. Nunca levei, tipo, nossa, eu vou ser mãe solo. Eu sempre levei como, vou ser mãe solo, estou feliz com isso, firme e forte com isso. Muitas vezes, devido à falta desse apoio paterno, as mulheres fazem tripla jornada de trabalho para suprir todas as necessidades da casa e da criança. Toda a carga, todo o ônus da maternidade cai em cima de mim. Apesar de eu ter uma rede de apoio muito grande, que são os meus pais, a avô e a avó não são pais, né? Então, toda a responsabilidade da maternidade é minha. Então, educar, ensinar, tudo cai em cima de mim. Então, é bem pesado. A gente trabalha muito com a mãe solo. Qual é a qualidade do tempo em que ela está ficando com esse filho? Porque aí ela tem uma jornada árdua, né? De trabalho, de cuidar da casa, porque é só ela para fazer isso. Às vezes até pode morar com a mãe dela, enfim, mas é ela para cuidar dessa criança e para sustentar essa criança. Bom, ser mãe para mim é uma sensação inexplicável, muda completamente a sua vida. Mas é a melhor coisa que tem. Eu não me imagino sem o meu filho, não imagino como que era a minha vida antes, mudou completamente minha rotina, mas agora minha rotina não tem mais sentido sem ele. Eu digo que não tem amor maior no mundo que o amor de uma mãe por um filho, né? É um amor incondicional e... Eu acho que toda mulher deveria viver essa experiência, né? Ser mãe, pra mim, é uma coisa muito difícil, mas muito prazerosa. Hoje, ser mãe, pra mim, é a minha maior responsabilidade, o que me dá mais trabalho e o que me deixa mais feliz. Ser mãe é um desafio, é bem desafiador e gratificante. O amor que você sente, o amor de ter
uma pessoa te chamar de mamãe, né? E você ser tudo pra ele te dá os bracinhos, isso é algo que nenhum ser humano consegue entender se não passar. Então é muito forte você ver uma criança que você gerou no teu ventre e ver teu corpo, que foi o berço daquilo tudo, dessas transformações, é demais. Não é o reconhecimento de Deus assim na vida. Ser mãe não é fácil, existem muitas dificuldades, mas a troca de afeto entre mãe e filho pode superar todo esse desgaste. E se tivessem a chance de voltar no tempo, com certeza fariam tudo de novo. Como disse Braulio Bessa, a maior força do mundo é o amor que uma mãe sente.